Desde já, gostaria de convidar mais uma vez a cada um de vocês para estar meditando na palavra do Senhor. E hoje estaremos falando sobre a nossa irmã Eunice, uma mulher de fé e compromisso com Deus. Vemos aqui 2 Timóteo, capítulo de número 3, versículo 15, que nos diz assim: e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Jesus Cristo. Aqui está falando de Timóteo, que desde a mais tenra idade, desde pequenino, ele foi ensinado por sua avó e por sua mãe. E aqui vamos estar meditando Eunice, ela se torna um modelo para todas as mães crentes, servas de Deus, pela maneira como que ela educou seu filho, Timóteo. Timóteo, ele foi ensinado nas sagradas letras, como expressou aqui o apóstolo Paulo. Ela de origem judaica, a irmã Eunice de origem judaica, mas que teve um empenho tão maravilhoso, em ensinar a seu filho Timóteo, desde a mais tenra idade, as histórias ali do Velho Testamento, que certamente tinha aprendido com a sua mãe Lloyd, que era a avó deste grande homem de Deus, Timóteo. Converteu-se ao cristianismo, assim como sua mãe e filho, provavelmente quando a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, ali naquela região, quando esteve pregando o evangelho em Listra. Naquela época, Timóteo deveria estar mais ou menos no início da sua adolescência. Foi quando Paulo passou ali em Listra, E quando Paulo voltou, cerca de 6 anos depois, este jovem discípulo já havia adquirido uma maturidade, Já estava pronto para ser um grande cooperador de Paulo, do missionário grande apóstolo Paulo. Veja quanta influência tem, uma mãe em seu filho, nos ensinamentos da palavra de Deus, até no ministério, como influencia uma mulher temente a Deus, Então, a avó, mãe e filho, toda a família servindo ao Senhor, E permaneceram firmes ali, convictas, no serviço do Senhor, anunciando o evangelho e cooperando. E foi uma fé que prevaleceu, uma fé que ficou enraizada ali, na vida de Timóteo. E não deve ter sido fácil, imagino, para Eunice, uma judia devota, transmitir sua fé em Deus a seu filho, convivendo com o marido incrédulo. Não foi fácil, como hoje vemos que não é fácil para muitas mães que têm seus esposos que ainda não conhecem Jesus. Outros, muitas vezes, são inimigos da cruz de Cristo. E outros, muitos, que são violentos. E Eunice, ela tinha um homem incrédulo, que não conhecia Deus. Mas, mesmo assim, ela fez toda a diferença na vida de Timóteo. Glória a Deus. Você também pode fazer esta grande diferença. Um homem incrédulo, Por quantas vezes imaginamos, ela não precisou usar da sabedoria, para não confrontar o seu marido. Pela lei judaica, Timóteo, ele deveria ter sido circuncidado quando bebê. No entanto, isso somente aconteceu quando ele já era jovem, Por intermédio de Paulo, que o circuncidou antes que fosse levado a pregar a palavra aos
judeus. Podemos ver isso aqui. E chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que este fosse com ele, e tomando o circuncidou, por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que o seu pai era grego. Então está muito claro aqui. Desta idade, e ainda não tinha sido circuncidado. Foi preciso Paulo, não é, quando passou ali, e ele ser circuncidado para então acompanhar o missionário, o grande homem de Deus, apóstolo Paulo. Então, Eunice, ela não se deteve, né? Vemos que ela não se deteve diante das diferenças religiosas no próprio lar. Entre ela e o marido, de transmitir a fé genuína em um Deus puro, santo e tão maravilhoso, né? Então, sua fé, ela prevaleceu, a despeito de ter casado com um homem gentil e de nacionalidade grega. Mas nem por isso ela deixou de influenciar seu filho nos caminhos do Senhor, no temor do Senhor. E vemos, como já falei, muitas mulheres que passam também, né, por estes momentos também difíceis, mas Deus dá sabedoria, né, de ter um homem ignorante, de ter um esposo que professa outra fé, não há em Deus, um Deus verdadeiramente este Deus que nós servimos, mas elas usam de sabedoria, né? Muita sabedoria tem que ter, mas Deus dá. E elas conduzem seus filhos aos caminhos do Senhor, não é? Então, você em sua casa pode fazer toda a diferença em ganhar o seu filho para Jesus. Assim como Eunice, que tinha um marido que não professava a mesma fé, mas ela permaneceu ali firme, uma fé com raízes, e aí pôde fazer toda a diferença, não é? Você pode falar dos feitos de Deus no seu lar, em todo momento, na refeição. Você pode fazer um culto doméstico com seus filhos e apresentar este Deus tão tremendo. Glória a Deus. Ela foi um exemplo vivo para o seu filho, não é? Exemplo este que devemos deixar para as nossas gerações, né? Deste Deus que nós conhecemos bem de perto, que nós sentimos, nós vemos o seu agir em nossas vidas. Vamos passar para as nossas gerações, né? É uma fé não fingida. Eita, testemunho maravilhoso, não é? 2 cartas a Timóteo, né? O apóstolo Paulo, ele ressalta por várias vezes o caráter cristão daquele jovem. Era de admirar, né? Que se tornou pastor. A fé que aquele jovem transmitiu era uma fé inconfundível, uma fé não fingida, uma fé transparente, né? Que Timóteo presenciara dos seus familiares, da sua mãe, da sua avó. Uma fé que resistia a provas, a obstáculos, a momentos de vales. Ele viu tudo isso em seu lar. Então, ficou uma fé edificada mesmo em Cristo. E uma fé não fingida, mas uma fé vivenciada. E mãe e avó pôde transmitir isso para ele. E foi tanto que ele serviu de testemunho daquela família, daquele lar, né? O Paulo elogiou, né, este obreiro Timóteo, uma fé não fingida. Esta deve ser a fé que devemos transmitir para os nossos filhos, todos aqueles que estão tão próximos de nós. Uma fé não fingida. Os nossos filhos, eles têm que presenciar no dia a dia a comunhão que temos com este Deus.
a aproximação que temos com este Deus verdadeiro, a devoção, o amor, toda a caridade, tudo isto, né, os nossos filhos têm que estarem presenciando em nosso lar. Glória a Deus. E aí, quando assim fazemos, né, nós vamos deixando uma herança gloriosa para os nossos filhos. Eles vão tendo uma fé alicerçada na palavra, alicerçada na oração, alicerçada nos exemplos do seu lar, um caráter bem formado, construções bíblicas. E aí se tornam homens e mulheres aptos para propagar o Evangelho de Jesus Cristo. Glória a Deus. As leis e a vontade de Deus são muito claras a respeito dos ensinamentos cristãos no lar, né? Quando temos de conversar com nossos filhos sobre honestidade, moralidade, conduta cristã, tudo sempre baseados na palavra de Deus. Tem tudo, a Bíblia Sagrada nos ensina em todos os aspectos da nossa vida. Então temos este manual, que é a Bíblia Sagrada, maravilhoso, para instruir toda a nossa geração. Glória a Deus. Então, uma fé com experiências também pessoal. O fato de Ló e Eunice, né, terem criado em Timóteo uma fé, apresentado a ele uma fé em Deus, ele foi instruído pela sua avó, pela sua mãe, mas Timóteo teve que tomar, né, a sua própria decisão por Cristo. Ele foi ensinado, ele aprendeu, né, em mais tenra idade, toda a sua infância, adolescência e foi para a vida adulta, ali naquele lar, até quando ele precisou sair, né, e também ir proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. Mas em toda a sua vida ele foi ensinado. Porém, ele teve que tomar a sua decisão de realmente servir a Cristo, né? Claro que através das nossas orações, né, nossos filhos também vão sendo guardados e também tem a intercessão pelos nossos filhos. Mas cada um tem que tomar esta decisão de abraçar, de servir, de seguir a Cristo. A responsabilidade de apresentar a salvação de Jesus Cristo é nossa. Porém, a de abraçar, aceitar e seguir é de cada um dos nossos filhos. Porém, não desanime. Se seu filho ainda não serve a Jesus, confie que as suas orações serão atendidas. Glória a Deus. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Permaneça orando, né? Confiando. E Eunice criou seu filho e ele se tornou um grande missionário. Você também. E aí está dizendo, de repente, agora, mas irmã, meu filho se encontra distanciado. Agora, mas daqui uns dias você verá, pela fé, né? Pela fé, você estará vendo seu filho louvando a Deus, servindo a Deus, sendo um pastor, um diácono, um cooperador, um missionário na casa do Senhor. Um cantor também, aquele que adora o Senhor também, ministra também a palavra. Sua filha também pode ser ainda um vaso nas mãos do oleiro, nas mãos de Jesus. Não desanime. Você criou, você admoestou, você está ensinando, descanse em Deus. Não deixe o temor, o medo lhe dominar. Não, descanse em Deus. Em Deus está a solução para todos os nossos problemas. E a vida de cada um dos nossos filhos estão nas mãos de Deus. Deus pode fazer. Jesus é quem salva. Permaneça fiel, que Deus é quem vai fazer o milagre em sua vida, na vida de todos nós. Não é? Aquele que tem um filho distanciado, creia que Deus é poderoso. A fé não fingida, ela tem que ser pregada, uma fé arraigada na palavra e em Jesus Cristo. Porém,
Salvar é Jesus. E nós intercedemos, nós ensinamos o caminho, ensinamos a palavra. E agora é só descansar, né? E continuar orando, intercedendo, que o Senhor fará, né, o grande milagre, a salvação dos seus filhos, de todos os nossos filhos. Que o Senhor continue te abençoando. Creia, confie, descanse no Senhor. Nele está a esperança, a solução, a salvação, porque quem salva é Jesus Cristo. Que o Senhor continue te abençoando. Amém.